E galera, então, já tem um tempão que aconteceu algumas coisas e eu não falei nada. Agora chegou o momento de eu mostrar pra vocês o outro lado da história e de tudo que aconteceu. Primeiro passo, primeira coisa que eu vou respondendo, reagindo a esse vídeo aqui, e mais do que reagir a ele, eu vou trazer todas as provas, todas as coisas que eu falar aqui. Então não vai ser só apenas uma falácia, vai ser realmente... Eu vou mostrar pra vocês o que é verdade, qual que é a verdade. Então vamos assistir junto. Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou fazer esse vídeo só para responder as pessoas que estão preocupadas comigo. Eu vou ser bem breve, não vou falar mais nada sobre esse assunto. Eu já tinha entrado com uma ação contra ele em outra situação em 2017, mas por causa do valor da causa, por incrível apartamento, não podia ser julgado naquele tribunal. Mentira. Essa ação que ele entrou em 2017 contra mim foi uma discussão com ele pra me ofender. Ele virou e falou uma coisa pra me ofender em relação à minha avó. Ele saiu do apartamento nesse dia e desde que ele saiu do apartamento, ele nunca mais pagou nenhuma conta, ele nunca mais pagou nenhuma... Eu tô olhando pra várias câmeras porque tem várias câmeras, mas é isso. Ele nunca mais pagou nenhuma conta, ele não pagou nenhuma... Nada, nem condomínio, nem luz, nem financiamento. Isso aí se arrastou por mais ou menos quase uns 7 anos, sem pagar nada. Ele não quis vender apartamento, tá? Essa causa, ele alegava 3 coisas. Dentro das 3 coisas que ele alegava, uma delas era que eu tinha ameaçado ele era um boletim de ocorrência de ameaça física, esse tipo de coisa. Essa causa, ela era, as 3 coisas que eram alegadas nela. Uma delas era que eu tava ameaçando ele, que não tem nada disso, nunca ameacei meu irmão, nem ninguém na minha vida. A segunda delas era que eu tinha colocado uma internet no meu apartamento, coisa que é um direito meu, né, óbvio. E a terceira delas, que eu tinha desativado a chave dele de entrar no condomínio. E isso é uma questão que está dentro do lease do condomínio, do agreement do condomínio. Apenas as pessoas que moram no apartamento podem ter a chave de acesso e um proprietário. Como eu sou proprietário, eu precisava de uma chave e também as outras pessoas que moravam lá, que é um apartamento de 3 quartos. Então assim, eu tinha direito a 3 chaves, mas era a dele eu cancelei por isso, porque era a minha e das outras 2 pessoas que moravam lá. Ele nunca foi proibido de entrar no apartamento, ele nunca foi proibido de visitar, de nada, pelo contrário, eu sempre convidei ele a ir lá pagar as contas que ele não pagava e ele nunca foi. Então a primeira coisa, não houve ação de venda de apartamento, não foi citado venda de apartamento, não tem nada relacionado a isso e tudo que ele pediu, inclusive ele pediu uma indenização dentro desse processo, né? Que foi tudo negado. Então, a alegação de que eu cancelei a chave de acesso dele não teve nenhum, eu fiz certo, porque tá dentro do lease agreement, de ameaça, não teve nenhum tipo de veracidade, e também a questão de eu ter colocado uma internet no meu nome, no apartamento, também é uma coisa óbvia, né, que é direito meu de qualquer pessoa que mora em algum lugar. Então, primeira mentirinha dele aí de 2017, tá? Ele teve nada disso, ou ele perdeu a causa inteira, e eu vou trazer ela aqui pra vocês. Eu devo colocar aqui nesse vídeo, ou então eu posso trazer em um outro pra vocês. Continuando. Eu vou fazer as coisas da forma mais correta, com advogado e tudo. Eu não vou ficar aqui desmentindo as coisas que ele fica falando. Quem quiser acreditar, acredita. Ele não vai desmentir o que eu tô falando porque não é mentira. Não tem como você desmentir uma coisa que não é mentira. Você desmente o quê? Mentira. É o que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô desmentindo as mentiras dele, tá? Então assim, quer desmentir alguma coisa? Querido, vem cá, aparece aí. Só que mostra a verdade. Continuando. E outra, vou fazer as coisas da maneira correta, com o advogado. Aí você não faz as maneiras... Que maneira que você tá fazendo errada, né? Porque isso aí pra mim é a maneira errada. Os outros que pagam minha faculdade, coisa que nem faz sentido porque eu fiz FIES, eu pago minha faculdade até hoje, inclusive. Tá falando que eu paguei, alguém falou que eu paguei a faculdade. Cadê essa pessoa? Me mostra aí, quem foi que falou que eu paguei sua faculdade? Eu nunca falei isso pra ninguém. Eu paguei sua faculdade? Nunca falei pra ninguém. Eu sei que você faz FIES. Da nossa família, a única pessoa que passou na federal foi eu. Não teve nenhum outro. E o outro curso que eu fiz também, eu ganhei integral do governo. Por um concurso em Minas Gerais inteiro, que eu passei em segundo lugar, e eu podia escolher qualquer curso de instituição privada, e eu ganhei o curso completo. Então, não. E além disso, uma bolsa de mestrado também que eu tinha com 18 anos. Então, assim, eu sei que você faz faculdade particular, eu sei que você pagava FIES, e eu nunca, na minha vida, falei pra ninguém que eu paguei sua faculdade. Se eu tiver falado, apresente. Se você não apresentar, é calúnia, tá? Falar que eu falei sem apresentar é calúnia. Quem que é essa pessoa que falou que eu paguei sua faculdade? Mas assim, vamos lá, né? Quanto que a sua faculdade foi? 80 mil? E o apartamento que você não pagou? Quantos mil que foi? Quanto que era a prestação? Quanto que dá 7 anos aí de prestação que você nunca pagou? Hein? Eu acho que dá mais que uma faculdade, né? Deve dar bem mais que uma faculdade. Vamos continuar. Eu já escutei que ele já comprou meu carro, que ele me deu meu carro. Que eu comprei o carro dele, que eu dei o carro dele. Não, gente, eu não comprei o carro dele. Eu não dei o carro dele. Quando ele foi comprar o carro, ele me ligou, pedindo dinheiro pra comprar o carro. Ele falou, eu preciso de 40 mil pra comprar um carro. Você me empresta? Sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, empresto. Só que você pode fazer um TikTok comigo, indo na agência, comprando carro e tal. Não precisa falar que eu te dei o carro, não precisa. Só que tudo que eu faço na internet, volta dinheiro pra mim. E eu falei pra ele, inclusive, se você fizer isso, eu não te cobro os 40 mil. Você pode me pagar 30. Eu ainda daria a ele 10 mil reais de desconto pra ele. E ele ainda poderia me pagar os 30 mil restantes da maneira que ele quisesse e pudesse. Entendeu? Eu não ia cobrar. Nessa época, eu ganhava mais de 100 mil por mês. Só o meu aluguel era 25 mil reais. Então assim, eu com todo prazer eu faria isso. Só que, no decorrer da minha vida, eu aprendi que tudo que você faz pra uma pessoa nesse nível de coisa, você tem que ter alguma coisa, pelo menos, de troca, sabe? Você tem que ter algum reconhecimento. E aí, ele não quis. Ou seja, pegar o dinheiro comigo pra comprar o carro, beleza, né? Ir lá, fazer um TikTok, na concessionária, falando que eu ajudei a comprar o carro, que eu ajudei a dar o dinheiro. Isso aí não pode, né?
Não, eu não comprei o carro pra ele, tá? Mas a pessoa que ele pediu o carro foi eu, tá? Não foi mais ninguém, não. A pessoa que ele mandou a mensagem, que ele ligou falando que precisava de um carro, porque ele ia trabalhar e ele precisava de um carro, foi eu. E a minha resposta foi, sim, eu te ajudo a comprar o carro. Eu te ajudo. Você me ajuda com as redes sociais? Você me ajuda com isso? E a resposta dele foi não, tá? E além disso, ele ia estar ganhando 10 mil reais de desconto. Então assim, eu acho que ele tá sendo pago, tá? Por fazer um TikTok de 10 segundos. E ele não quis. E eu posso ter falado pra alguém, meu irmão me ligou pedindo um carro. Eu nunca falei que eu comprei carro pra ninguém. Me mostra essa pessoa que falou que eu comprei carro. Quem que é essa pessoa? Mais uma calúnia, tá? Mais uma calúnia. Dele ou de quem falou isso? Seguindo. Treta é muito complicada, porque como os dois boys de BH, de Belo Horizonte, são gêmeos, São gays. sendo que o Will Lopes, que mora nos Estados Unidos, faz conteúdo adulto na internet, faz conteúdo de amor intenso. Ele é bem famosinho, tem mais de 130 mil seguidores no Instagram, já gravou alguns grandes nomes do turno, o Will Ferraz, esse que a gente acabou de ver, é o irmão engenheiro, ele vive a sua vida discretamente por aqui pelo Brasil, e a galera tá confundindo um com o outro pelas redes. Ele vive a sua vida discretamente pelo Brasil. Mas ele me ligava e mandava mensagem chocado com uma festinha em Belo Horizonte que chamava Horny, onde as pessoas faziam, por exemplo, sexo oral no corredor. E lá não podia entrar nem com o telefone. Eu, na minha época de Belo Horizonte, existia uma coisa que chamava Dark Room. Isso acontecia lá dentro, tá? Todas as festas que eu já fui, podia entrar com o telefone. Então, assim, ele vivia uma vidinha discreta no trabalho dele. Porque na noitezinha de BH, todo mundo conhece ele, tá? Muitos dele, inclusive, acham que sou eu. Só que é ele, tá? Então vamos continuar. O engenheiro já abriu até um processo contra o irmão do passado, mas foi por questões familiares. E ele disse que vai abrir outro processo agora. A questão... Ele disse que ia abrir outro processo agora. Não abriu, né? Tô esperando o processo, ainda não abriu o processo. Não teve processo até agora. Que ela tornou, realizou uma tatuagem quase igual a do irmão, e atualmente ele usa um arroba que pertenceu a seu irmão há anos atrás. E isso Realizou uma tatuagem quase igual a do irmão. Vamos lá. A minha tatuagem foi feita anos antes da dele. E foi feita com uma outra pessoa, a minha melhor amiga, tá? Que é essa tatuagem no pescoço, eu vou colocar aqui também, pra vocês verem do que eu tô falando. E, como se não bastasse eu ter feito antes, a tatuagem, gente, é a mesma tatuagem do Justin Bieber. Então assim, querido, reclama com o Justin. Reclama com o Justin. Porque ele fez sua tatuagem, cara. Entendeu? Você é dono da tatuagem, né? Então, acorda pra vida. Acorda. E as pessoas todas que fizeram essas matérias, ninguém me consultou de nada. O melhorzinho de todos foi o Márcio, que foi mais imparcial. Mas assim, eu entrei em contato com todos que eu queria dar o meu lado da história. E nenhum deles se propôs a me dar voz. E agora vão dar. Vão ter duas opções. Ou vão dar voz pro meu lado, ou vão ter um processo com relação a tudo. Porque, inclusive, as imagens que são mostradas são minhas imagens. São as minhas fotos. Eu tenho direito autoral sobre todas elas. Qualquer coisa minha que é utilizada é direito autoral meu. E sem o meu consentimento não pode ser utilizado. Qualquer foto. Não é só foto de OnlyFans, tá? Não é. Uma foto que eu tirei, por exemplo, no Ford Lie, eu gastei equipe pra fazer isso. Eu gastei 3 horas pra fazer uma foto. Uma foto que eu fiz em Malibu, eu gastei lá 4 horas pra fazer essa foto, tá? Teve custo. Uma foto tem custo. A minha imagem tem custo. Ela custa, cara, tá? E não é assim, pega a imagem dos outros, faz matéria, faz não sei o quê, ganha like, ganha dinheiro e fica por isso mesmo, não. Então as pessoas que recusaram, todos, né, que se recusaram a dar a minha versão, além de eu cobrar judicialmente pelo uso da minha imagem, eu vou cobrar também pelas coisas erradas que falaram e vou cobrar também a monetização que ganhou em cima disso. Vou dar a oportunidade para essas pessoas de se retratarem colocando a versão original. E aí elas vão ganhar o dinheirinho de maneira correta, né? Vão ganhar o dinheirinho da maneira certa, que é mostrando os dois lados da história e deixando que o público também tire as suas conclusões. Seguindo. um inferno na vida do irmão engenheiro, que teve que vir a público implorar para que o deixem em paz e explicar que não é ele que faz vídeos pornô. Mas aí que aconteceu. Causando um inferno na vida do irmão engenheiro. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui chamado Eu Nunca, tá? Ele fez um vídeo dizendo, eu não uso drogas? Será que não? Será que não? Você ia em São Tomé das Letras o quê? Ver doente? Seus amigos, seus melhores amigos, você me largou quando você morava comigo. Você nunca me apresentou um amigo seu, diferente de mim. Todos os meus amigos, eu sempre apresentei ele, pra todos. Todos. O trabalho que eu trabalhava na multinacional, eu coloquei ele lá. Coordenadora geral, de Minas Gerais inteiro. A pessoa, a chefe de Minas Gerais, colocou ele lá. Ah, mas ela pode fazer isso? Pode. Ela pode contratar quem ela quiser pra empresa. Quem ela quiser. E ela, quando eu conversei com ela, ela falou, eu falei, meu irmão tá precisando de um emprego, você podia fazer uma entrevista com ele? Pedir pra fazerem na cidade dele? Ela virou pra mim e falou assim, ele é igual a você? Ela perguntou no sentido de trabalho. Eu falei, sim, até a cara. Ele é idêntico a mim. Idêntico. E até melhor se brincar. Ela virou pra mim e falou, então ele já está contratado. Mas não conta pra ele não, deixa ele fazer o processo. Esse trabalho que ele teve foi um trabalho que eu consegui depois de muitos anos de carteira assinada. Depois de muito tempo. É um trabalho que dava só de vale alimentação, praticamente com salário mínimo de vale alimentação. Era um emprego ótimo, excelente, cheio de benefícios, tá? Então assim, essas coisas ele não conta, né? Que o irmão gêmeo dele fez pra ele, né? Isso ele não conta. Mas eu vou fazer um videozinho, né? No estilo dele. Eu nunca... E eu não vou falar dele não. Eu vou falar de mim. Vocês vão ouvir a frase e eu vou falar, eu não. Eu já. Eu não. Eu já. E aí vocês tiram a conclusão de vocês. Quem que eu sou? Tá bom? Seguindo. Outra coisa, causou problemas no trabalho dele. Ele foi a primeira pessoa que trabalhou pra mim. A primeira. E a frase que ele falou pra mim quando ele começou a trabalhar foi, nossa, você está ganhando mais dinheiro do que a Larissa Manoela? Foi essa frase que ele falou.
E ele trabalhava para uma empresa do governo, onde ele não poderia trabalhar para mais ninguém, e por isso ele não tinha registro de nada. Eu pagava ele um salário praticamente o mesmo, porque ele ganhava no governo, para trabalhar para mim, tipo, 2 horas por dia. 2 horas. Era, acho que 3 mil reais que eu pagava para ele. Sem desconto nenhum, para trabalhar 2 horas. E ele foi demitido porque ele ficou 7 dias sem fazer nada. Nada. E quando eu liguei pra ele pra reclamar, puto na época, eu falei, já é dia 15, a gente não fez nem 9 mil dólares, só o meu aluguel é 4.500 dólares, eu tenho muitas contas pra pagar, o que tá acontecendo? E ele virou pra mim e falou, porque eu tinha muita coisa de trabalho, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas eu confiei em você. Se você não faz isso e você ainda tá recebendo dinheiro pra isso, eu tô perdendo dinheiro, pagando você e tomando prejuízo. E aí eu demiti ele. Por isso, tá? Se eu quisesse ferrar meu irmão, eu poderia muito bem ter mandado lá pra empresa que ele trabalhava, que era do governo, que ele não poderia estar fazendo isso, acumulando cargo, né? Só que ele não estava acumulando cargo, o cargo era de lá, o meu era um extrinha que ele fazia, né? Então essas coisas não vêm, ele não conta isso, né? Isso aí não sai. O irmão do pornô veio rebater as acusações, ficou muito deboche. O irmão do pornô. Quem que foi a pessoa? Eu não gosto que me gravem. Eu gosto de colocar 4 câmeras e gravar e depois editar. Quem foi a primeira pessoa que eu autorizei a gravar um vídeo meu? Ele não gravou o vídeo, a parte explícita. Ele gravou apenas a parte inicial do vídeo, que é o vídeo com a Vitória. Ele gravou o início, ele foi o câmera do início. Então, assim, ele ajudou a produzir isso. Ele foi meu primeiro funcionário. Ele ajudou a produzir. Ele se beneficiou disso, tá? Ele ganhou viagem. Ele ficou em um Airbnb que custava 2 mil reais a diária, tá? Ele ia lá, tirava foto na piscina, tirava foto no não sei o quê, e pergunta se ele postava uma foto comigo. Não. E eu, as coisas que eu postava com ele, eu marcava ele em tudo. E ele virou pra mim e falou, agora eu não vou ser mais a gêmea flopada. Por mim não ia ser, não. Não ia ser. Tudo que eu tive na minha vida, eu sempre tive prazer de ter ele do lado e de dividir com ele. Quando eu conheci a mãe da Anitta, eu liguei pra ele porque eu queria que ele estivesse presente naquele momento. Você sabe o que é você pedir pra mãe da Anitta fazer uma chamada de vídeo e conversar com seu irmão? Você tem noção do que é isso? É muito abuso, cara. É muito abuso. Eu tive que escutar a GK falando pra mim, assim, não faz isso não. Mas era meu momento ali. Então eu tomei um esporro da GK por conta disso. Mas não, né? Mas não, essas coisas ele não conta. Vamos seguir. Do desdém. E jogou na cara do irmão que pagou coisas pra ele, incluindo um implante de cabelo, a compra de um carro, que pagou a faculdade. Coloca aí pra mim colocar no vídeo esse negócio da mãe da Anitta. O vídeo da chamada de vídeo. Anotei. Falou que eu paguei um implante de cabelo. Paguei, do meu bolso. Paguei mesmo. Eu paguei não só um implante de cabelo, tá? No dia, tinha a opção de ter um anestesista particular por mais 4 mil reais. E eu pedi pra ele, você faz pelo menos um TikTok comigo? 3 TikToks? E ele falou, fiz. Então não foi só isso que eu paguei, tá? Paguei a cirurgia, paguei anestesista, um médico, tá, gente? Anestesista é um médico. Um médico extra na cirurgia, 12 horas. Eu paguei mais um médico, 12 horas, pra ficar lá, fazendo isso pra ele. Pra ele não ter que, pra ele fazer a cirurgia sem sentir dor, sem ver nada, pra ele deitar, dormir e acordar com tudo pronto. E o que eu pedi a troco disso? 3 TikToks. Tá? TikToks desse que depois que isso passou, ele teve a capacidade de virar pra mim e pra minha família e pros meus funcionários, dizendo que se eu não apagasse, não tirasse, ele ia me levar na justiça. Ele ia me levar na justiça por algo que ele recebeu. Ele recebeu por aquilo. Foi um acordo. E aí eu falei com ele, querido, pode levar. Pode levar. Acabados com o seu consentimento, você ganhou por isso. Foi um acordo. E eu nunca mais utilizei essas coisas. Não porque eu não podia, porque eu não quis. Porque eu não preciso disso. Continuando. Arroba que pertenceu a seu irmão há anos atrás. E isso está causando um inferno na vida do irmão de janeiro, que teve que vir a público implorar para que o deixem em paz e explicar que não é ele que faz vídeos pornô. Mas aí... Sobre essa questão dele falar que eu comecei a utilizar o nome que ele utilizava na internet, certo? Vamos lá. O nome em questão é Will, tá? Will. E antes dele fazer essa declaração, eu já utilizava esse nome na internet, com o Instagram verificado, por pelo menos uns quase 2 anos. Então por que isso veio depois? Você não já tinha tanto tempo? Será que ele não sabia? Uma outra questão. O meu nome, eu já expliquei. No vídeo eu explico também que é Will Q. Então, o meu nick é Will. Eu já tinha utilizado antes no Instagram e quando eu fui verificar, eles só aceitam que você verifique com alguma coisa que você já utilizou antes, certo? E todas as pessoas dos Estados Unidos me chamam de Will. Todas, tá? A primeira vez que alguém chamou o Willy de Will foi quando ele conheceu uma amiga dele e tinha 3 pessoas que chamavam ele de Will, tá? 3. Que era essa amiga, a namorada da amiga e um amigo dele. Tá? Eu sou chamado de Will por todas as pessoas que me conhecem nos Estados Unidos. E não foi uma escolha minha, tá? Lá é assim. As pessoas, sempre para criar uma familiaridade, um grau de intimidade, eles utilizam isso. Por exemplo, a maneira como eu chamo amigos, todos, ou é por um apelido que eu crio, ou é pelo nome carinhoso, entendeu? Nunca é pelo nome que a pessoa nasceu. Então, ele também não registrou. O Will não é dele. Qualquer pessoa pode utilizar o Will, tá? Então ele tem que ir lá e brigar com o Will I Am, o Will Smith, tá? Ele tem que ir lá brigar com essa galera. Porque eles também são Will. E aí? Pornô veio rebater as acusações, ficou muito deboche, muito desdém. E jogou na cara do irmão que pagou coisas pra ele, incluindo um implante de cabelo, a compra de um carro, que pagou a faculdade dele, e a coisa toda desandou e foi parar em tudo que é portal. E claro, falso, tá? Alegação falsa. Mas eu gostei muito do vídeo dele, ele tenta ser imparcial, mas ele deveria ter apurado as coisas antes. A afirmativa dele é que
que eu joguei que eu paguei carro, que eu paguei faculdade. Eu já falei aqui, já expliquei as questões de faculdade, de carro. Então sim, eu já paguei várias coisas pra ele. O meu irmão nunca pagou nada pra mim, na vida inteira. Nada. Ele nunca me deu nada. E sempre que eu pude, eu dei alguma coisa pra ele. Isso não é de agora. Desde que eu fui morar em Belo Horizonte, eu voltava, eu levava livro de física pra ele, livro de coisas que ele gostava. Então, assim, isso é ao longo da minha vida. Sempre foi assim. Não é de agora. Não foi agora que isso começou. E ele, ao contrário, nunca me deu nada. Pelo contrário, um dia eu pedi pra ele meio limão, ele me negou meio limão. E ele sabe o tanto que eu gosto de limão. Eu pedi pra ele um dia uma fatia de pão de forma, e ele me negou uma fatia de pão de forma. Ele disse que eu deveria ter ido comprar, que isso era meia-noite, né? Eu deveria ter ido durante o dia. Sobre as outras coisas que ele citou aí, carro, faculdade, eu já esclareci, e o que for falando eu também esclareço. E maravilhosos, que estão vivendo uma briga hoje que não é de agora. E essa foto é um registro muito raro dos dois juntos na internet, tá? Quase não se vai encontrar nada. Sobre essa foto ser um registro raro da gente na internet. Essa foto é um registro raro na rede social dele. Porque a minha família, eu sempre postei a minha família, toda. Não só ele, meu outro irmão, a minha mãe, a minha avó, todos os meus amigos, eu sempre postei todo mundo, tá? Então, todos os momentos que eu tive com a minha família, ou qualquer amigo meu, eu sempre posto alguma coisa com eles. Então, assim, não é um registro raro, é um registro que tá sempre nas minhas redes sociais. Inclusive, ele chegou a falar que eu pegava fotos antigas e postava que tinha anos que eu não via ele. Mentira, tá? No casamento do meu irmão mais velho, que eu gastei uns 20 mil reais pra ir, e fiquei sem trabalhar e várias coisas, eu tirei foto, ele estava nas fotos, e a foto foi postada na data do casamento. Que não tinha nenhum ano disso aí que aconteceu. Não fazia nenhum ano. E ele foi na internet falar que eu usava fotos antigas, que eu postava fotos antigas. Não. Veja essas fotos. Tem alguém obrigou ele a fazer essa foto? Não, não obrigou. Tá sorrindo, né, na foto. Tá tudo bem, não tá? O engenheiro civil Willy Ferraz se manifestou nas redes sociais após ser confundido com o seu irmão gêmeo, que abriu um perfil nas plataformas de conteúdo adulto. Sobre o Dumping Pão só postar as coisas que são de acordo com o que as pessoas postam. Eu entrei em contato com ele e pedi que ele postasse algumas coisas ao meu respeito, que eram as minhas respostas. Ele, até um determinado tempo, postou, e depois ele simplesmente falou que não ia postar mais nada. Então ele postou a tréplica, a última coisa, e eu tinha mais coisas pra falar, e ele não quis postar. Então assim, não postou tudo, tá? Postou algumas coisas sim, beleza. Os outros portais, nenhum falou comigo, nenhum me respondeu. Eu não abri um perfil no OnlyFans agora. Eu abri em 2019. Então já tem muito tempo. Não foi uma coisa de agora, para que vocês entendam, tá? Nunca houve um problema por parte do meu irmão. As pessoas estão confundindo com ele na internet, as pessoas confundem com ele em tudo. A vida inteira, eles perguntaram se ele sou eu. Porque ele foi morar na cidade que eu moro, que eu morava, né, no caso. Eu convidei ele, foi morar comigo, no meu apartamento, tá? Usando as minhas coisas, tá? Ele foi trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava, porque eu convidei ele e consegui o trabalho pra ele. Ele frequentava as mesmas baladas, os mesmos ambientes que eu, sempre foi. E eu já trabalhei em muitos lugares, eu tenho 2 carteiras inteiras assinadas. Eu já trabalhei em shopping, eu já trabalhei em restaurante, eu já trabalhei em hospital, eu já trabalhei em call center, eu já trabalhei pro INSS, eu já trabalhei em diversas coisas na minha vida. Muitas. Em clínica, já trabalhei muita coisa. Então assim, as pessoas que encontravam ele, provavelmente iam achar que era eu. Por quê? Porque eu trabalho desde sempre. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Então assim, ele estava numa cidade que muita gente me conhecia. Eu atendia vários clientes o dia inteiro. Eu trabalhei praticamente em todos os shoppings de Belo Horizonte. Todos. Eu trabalhei no hospital e eu fazia plantão no hospital por mais de 1 ano. Então, assim, é óbvio que uma outra pessoa ia encontrar com ele e achar que sou eu. Eu frequentei todas as baladas de Belo Horizonte, porque eu era advogado das baladas, eu não pagava nada pra ir. Então eu saía quinta, sexta, sábado, domingo. Eu saía sempre. Então todas as pessoas que iam encontrar com ele, obviamente, iam achar que era eu. E isso nunca foi um problema. Porque, inclusive, já teve gente que chegou pra me contar que ficou com ele, fala o nome Xavier. Ficou achando que era eu. E depois que ficou com ele, falando o meu nome, que ele foi falar, ah, não sou ele, é meu irmão. Então, assim, nunca foi um problema, né? As pessoas confundirem. Nunca foi, até então. Enquanto ele tava trabalhando no OnlyFans e fazendo TikTok comigo, ele não tinha problema nenhum de ser confundido. Inclusive, a gente tinha um perfil junto, no TikTok, que era só nosso, e batia 1 milhão de visualizações. Todos os vídeos batiam milhares de visualizações, e não tinha nenhum problema. Sobre o nickname que eu utilizo, não é o mesmo dele, tá? O nickname dele era PQP Will. Esse era o nickname dele. O meu era Will Lopes. Esse era o meu nickname. Não é o mesmo nickname. Com relação a querer se passar por ele. Não quero me passar por ele. Eu tô cheio de tatuagem, eu fiz intervenções estéticas que ele nunca fez. Eu fiz várias coisas, inclusive ele passou a usar barba bem depois lá de 22, 21 anos, e eu sempre usei barba, desde os meus 18 anos. Então se ele não queria aparecer comigo, por que ele ficou sem barba? Se me vir sem barba, não sou eu. Era muito simples, só que ele escolheu usar barba, né? Depois, anos depois. Então assim, não era um problema aparecer comigo, parece. Aqui, algumas pessoas não sabem que eu tenho um irmão gêmeo. Quero esclarecer que eu não tenho OnlyFans, que eu nunca trabalhei com pornografia, prostituição, não sou usuário de drogas recreativas e não peço dinheiro para outras pessoas na internet ou WhatsApp. Então aí, primeira coisa, nunca trabalhei com prostituição. Realmente, meu irmão nunca trabalhou com nada relacionado a isso e eu também não, tá? Vou explicar 2 tipos de prostituição. Primeiro, prostituição que você vai, cadastra num site de prostituição, coloca lá, eu faço programa, me pague e você vai ter sexo. Eu nunca fiz isso, não existe nenhum site, tá? No Brasil, inclusive, não existe nada meu relacionado a isso.
tá? O que eu já trabalhei? Eu já trabalhei fazendo massagem, eu já trabalhei num site que eu poderia ser contratado para vídeo pornô, eu já trabalhei num site que eu poderia ser contratado como acompanhante, pra ir no restaurante, pra assistir um filme, já fiz, sim, e ganhava $300 por hora que eu ficasse. Ia assistir um filme, $300 por hora. Ia no restaurante, não pagava conta, carro, ida, nada. A pessoa pagava tudo pra ter minha companhia. Já fui pago também pra ir em festa, fazer presença. Agora, pra fazer programa? Não, nunca. Sabe por que eu nunca fiz isso? Eu tentei uma vez, mas me deu um pavor, um desespero. Porque quando eu era criança, e ele sabe disso porque ele estava presente no dia, eu era abusado sexualmente, e nesse dia a pessoa escolheu um de nós dois. E foi eu fui na frente. Ele ficou lá na porta. Depois ele me perguntou o que aconteceu. Então ele sabe disso. Então jamais eu vou deixar que alguém faça qualquer coisa comigo, por dinheiro, qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que desde criança, eu gosto de ter o controle total da minha vida, de tudo que eu faço. Ah, mas você nunca ganhou nada pra fazer sexo com alguém? Já ganhei sim. Já ganhei sim. E não vejo problema nenhum nisso. Por que uma mulher, quando vai ser conquistada, o homem vai lá, dá presente, leva pra jantar, sabe? Gasta dinheiro e eu não vou ganhar nada? Ué, se a pessoa virar pra mim e me oferecer, sei lá, um relógio, me trouxer um presente, e eu transar com ela, gente, é porque eu queria transar com ela. Eu transaria até 100. Mas se ela quiser oferecer mais, eu vou aceitar. Quanto mais me valorizar, melhor. Se vocês lerem um livro que chama 5 Linguagens do Amor, uma delas é presente. A gente se sente amado quando a gente recebe um presente, especialmente quando você é uma pessoa que teve 2 festas de aniversário na sua vida. Pelos seus pais, né? Eu tive outras, mas que eu fiz. Mas vindo dos meus pais, eu tive 2 festas de aniversário. Uma aos 10 anos e uma aos 5 anos de idade. Então assim, quer me dar presente? Pode dar, eu vou receber. Não tem problema nenhum com qualquer presente, tá? Quer me dar dinheiro? Pode dar. Eu vou receber também. Sabe por quê? Por exemplo, a pessoa que eu mais gosto na minha vida, muitas das vezes, ela não sabia o que queria me dar de aniversário. E ela falava, eu vou te dar R$100, você compra o que você quiser. E eu aceitava. Então por que eu não vou aceitar de uma pessoa que quer me dar alguma coisa? Então assim, se tem alguém aí que fez sexo comigo, que ficou comigo alguma coisa, você pode ter certeza que se eu cobrei, eu não cobrei por aquilo ali. Eu cobrei por outra coisa. Ou eu cobrei pela hora e sem prometer nada. Eu falei, eu posso te encontrar por 1 hora e é pra isso, eu vou te encontrar. Eu não prometi nada. Eu nunca falei, vou transar com você por tanto, tá? Nunca. Eu nunca coloquei preço no meu corpo. Nunca, tá? Eu coloquei preço em outras coisas. E o que eu fiz além disso foi porque eu quis, tá? E mesmo se eu tivesse feito ou colocado, ou feito programa, não tem problema nenhum, tá? Em Nova York é legalizado, você pode inclusive pagar seus impostos e se aposentar fazendo programa. Eu tenho várias amigas, vários amigos que fazem programa e não tenho problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso. Inclusive, eu gosto bastante de puta. Do tipo assim, eu me atraio sexualmente por puta. Por quê? Porque pessoas que não, mulheres, né? Mulher, pra mim, que me atrai sexualmente, geralmente é puta. Porque as que são mais certinhas, de família, essas coisas, e elas me lembram minha mãe, a minha avó. E eu não sinto nada por mulheres assim. Então, gente, não tem problema nenhum com puta, tá? Se quiser me chamar de puta, pode chamar. Se quiser falar que eu faço programa, me mostra uma pessoa que eu fui lá e falei e fiz. Eu falei, tá, me dá tanto que eu vou transar por isso. Não tem, tá? Eu cobrei outra coisa. Nunca fiz essa venda casada. Se chegou na hora lá, e o clima foi legal, eu gostei da pessoa, fazia mesmo, fazia até mais. Gente, Jesus Cristo defendeu o quê? Uma prostituta. Quem que foi a única mulher que foi andar com Jesus Cristo e os apóstolos? Maria Madalena, né? Então assim, se nem Jesus Cristo se importava de andar com uma puta, quem é meu irmão pra vir me julgar ou falar alguma coisa? Porque quando ele andava comigo, né, nessa época, que ele começou a trabalhar pra mim, eu não fazia nada relacionado a isso mais. Eu ganhava mais de $20 mil por mês. Então assim, eu não precisava de dinheiro, de nada, eu recusava tudo. Entendeu? Então não, eu não fazia nada relacionado a isso. Tomei conhecimento de que ele está usando o mesmo nome de usuário que eu usava há mais de 10 anos nas redes sociais. Mas não sou eu. Também fez uma tatuagem no mesmo lugar que eu tenho a tatuagem. Não idêntica, mas muito semelhante. Eu só tenho uma tatuagem, mas não sou eu. Tadinho, gente, ele deve estar muito cansado. Então vamos lá. Na ordem das coisas que foi falado aí. Primeiro, nickname. Eu não utilizei o mesmo usuário dele. Meu usuário era outro, tá? Era Will Lopes. O dele era PQP Will. Então não era o mesmo nickname de usuário. Eu já utilizava isso há anos, tá? No Instagram. Ele não quer saber de mim a partir do momento que eu parei de fornecer alguma coisa pra ele. Porque até o momento que ele tava se beneficiando de alguma coisa, aí ele queria saber, né? Aí não tinha problema o que eu fazia, não tinha nada. Eu não faço OnlyFans. Ele não faz filmando. Aliás, filmando, ele filmou um vídeo meu. O início do vídeo, que eu já falei aqui também. Não quero saber nada dele. Minha família já sofreu demais e eu me desgastei demais. E essas conversas de que foi sequestrado e etc. Não quero saber nada disso. Minha família já sofreu demais. Eu vou mostrar aqui o sofrimento da minha família quando eu voltei dos Estados Unidos. Tá aqui o sofrimento deles. Essa conversa de que foi sequestrado. Esse vídeo, ele envelheceu como vinho. Eu vim pro Brasil e adivinha o que aconteceu comigo? Do que vocês chamariam você ser acordado às 5h30 da manhã por pessoas estranhas que não apresentaram nenhuma identidade e nenhum documento judicial, que te arrancasse da cama e te levasse do jeito que você estava, sem direito a falar com ninguém, para um lugar estranho. E... enfim, eu vou entrar em detalhe disso depois. Com relação à questão de ser sequestrado, eu vou mostrar pra vocês se isso não acontece comigo, se isso nunca aconteceu comigo, tá? Sobre essas coisas, sobre a questão de ser sequestrado, isso eu não quero saber. Essas coisas que ele inventa...
processei na vida foi ele, por insistir em perturbar meu sossego. Infelizmente, vou ter que entrar com uma nova ação. Eita, que o negócio vai pegar fogo, porque vai processar. Não entrou com a nova ação. O cabelo que tá na minha cabeça não foi ele que pagou a cirurgia. Ele implorou 2 vezes para eu fazer essa cirurgia, porque ele tinha uma dívida com a minha avó e ela pediu para ele fazer as coisas pela minha família, ao invés de pagar a ela os 45 mil reais que ela depositou para ele para o aluguel lá nos Estados Unidos. Sim, o irmão que a ator pornô mora nos Estados Unidos. Vamos lá. Não foi ele que pagou. Foi quem que pagou? Quem foi lá, passou o cartão foi eu. Eu que paguei a cirurgia. A cirurgia foi eu que paguei. Não foi ninguém foi lá pagar pra você. Ele tinha uma dívida com a minha avó. Muito bem, eu tinha uma dívida com a minha avó, tá? Ela me emprestou o dinheiro e quando eu fui pagar ela virou pra mim e falou assim, não precisa agora. Ela pediu que eu fizesse coisas pela minha família. Ela falou que naquele momento ela não estava precisando, que eu poderia precisar em um outro momento. Que logo em seguida, que ela pegou e me emprestou esse dinheiro, no mês seguinte foi o mês que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Eu tava prestes a largar tudo. Eu tava prestes a ir embora. Eu não tinha como pagar nem o meu aluguel. Ela fez uma oração comigo e 2 dias depois dessa oração, eu comecei a ganhar mais de $1.000 por dia na internet. Então o que eu deveria ter feito? Eu não deveria ter pagado cirurgia pra você, eu deveria ter pagado pra ela, devolvido o dinheiro pra ela, né? E não feito o que ela me pediu, que era ajudar a minha família. Eu deveria ter feito isso. Eu escolhi fazer isso por você, tá? E você só fez isso porque eu insisti? Ah, você faz uma cirurgia porque alguém insiste. Se eu insistir pra você colocar silicone, eu vou insistir 2 vezes. Você vai colocar silicone? Você vai botar um peito? Ah, mas cabelo na cabeça você coloca, né? Aí você coloca, né? 2020 ele insistiu para eu visitá-lo nos Estados Unidos. Ele que pediu e pagou sim para eu tirar o visto. Disse que pagaria todos os meus gastos. E por ele ser a pessoa que é, eu recusei depois. Mas nunca tinha ido para fora do Brasil até a data de hoje. Ele também me ofereceu viagem para Cancún, no México. Vamos lá então. Eu paguei pra ele, na época, eu depositei pra ele R$5.000. Dentro desses R$5.000 estava uma assessoria pro visto, estava o valor do passaporte, uma viagem para São Paulo, todos os gastos, tá? Ele não foi, tratou a agência, e passou anos, e um dia que eu briguei com ele, e ele pegou meu cachorro e mandou meu cachorro pro Espírito Santo, aí eu pedi o dinheiro de volta. Eu falei, eu quero 3 mil de volta. Você não foi na viagem e você não tirou o visto. Eu quero o dinheiro de volta. Então assim, eu paguei por isso, ele ficou com o dinheiro, ele não me devolveu o dinheiro, e ele só devolveu depois que eu cobrei. Tá? Inclusive, essa viagem que ele fez, que foi pro Chile, ele fez com um passaporte que eu paguei. E ele não teve a capacidade, a vergonha na cara, de se eu sou essa pessoa tão ruim que ele fala, por que ele não me devolveu o dinheiro do passaporte? Ah, ir pro Chile ele pode, né? Ir me visitar ele não pode. Não pode. Engraçado, né? Se eu insistir com ele pra fazer uma cirurgia, ele faz. Só que se eu insistir com ele pra me ver, ele não vai. É sempre alguma coisa que ele quer. Entendeu? Nunca é nada. Nunca fez nada por mim. Nada na vida. Nada. Nenhuma coisa. Eu peço que ele mostre uma coisa que ele fez por mim na vida. Nada. Nem uma coisa. Nunca. Eu tô bem doida lendo uma palavra em inglês sobre o outro processo. Eu não perdi. Foi uma ação da justiça com limite de valor na pequenas causas. E por envolver o pedido de venda de um apartamento, a isso aí eu já ação expliquei. eu já expliquei. Para evitar desgaste maior para minha família, optei por não entrar com uma nova ação. Desgaste na família? Alexa, next music. Desgaste na família é o que ele mais faz. Ele já falou, quando eu falei pra ele que ele ia cuidar do apartamento, ele falou que queria tirar falei pra ele agora, quando ainda tava com quase 7 anos pago e ele tava morando lá de novo, falei pra ele agora você vai cuidar do apartamento. Você vai alugar e vai pagar o financiamento. E ele não quis. Ele virou pra mim e falou assim que era pra tirar o nome dele do apartamento. A minha avó, inclusive, entrou no meio, falando que ajudava a pagar a parte dele, pra tirar o nome dele. Falou quanto que é a sua parte, a gente paga pra tirar a sua parte. E aí fica só com o seu irmão e ele paga tudo e resolve. Adivinha se ele quis? Ele não quis. Ele não quis tirar o nome dele, nem pagando a parte dele. Depois ele fez uma confusão pra me sair dos Estados Unidos e ficar falando que tirar o nome dele. Eu gastei aí mais ou menos uns 18 mil reais e ele não tirou. Então assim, desgaste pra família, quem faz é ele. E muito. Lindo ele, né, gente? Fofinho, tá passando por essa chateação com o irmão. Eles têm até Muita diferença chateação, de altura, né? E também tem diferença de encorpamento aqui de braço, aqui de saradão. O mais baixinho é o ator pornô. O outro que está com a fita amarela no boné é o engenheiro. Errado, Márcio. O mais baixinho é o engenheiro, tá? O mais alto é o ator pornô. Essa foto aí mostra muito como é que as coisas são. Nem tudo que parece é, tá? Ele é menor que eu, meio centímetro. Na internet como Will Lopes, que possui um Instagram com quase 140 mil seguidores e uma conta de conteúdo de sexo no X com mais de 80 mil seguidores. A gente tá vendo alguns registros do Will no Instagram com os caras mais gatos e que também são produtores de conteúdo adulto nas plataformas OnlyFans e Privacy. Este jovem, o Will Lopes, resolveu rebater o irmão engenheiro nas stories usando um deboche, mas um deboche tão grande que fez a galera até meio que ficar contra ele lá no X. Vamos assistir. Gente, essa... Agora escolhemos. Alexa, next music. Gente, essa é a primeira parte desse vídeo, tá? E vão vir vários outros, explicando tudo, pra vocês imaginarem, mostrando tudo. Então assim, isso é só o começo. O resto já tá em edição e vai ser provavelmente publicado hoje ainda ou amanhã. Eu tô só esperando que a equipe de edição que eu passei fazer isso, tá bom? Obrigado, beijo, espero que vocês fiquem bem. Vocês estão bem, né, gente? Eu que não tô. Na verdade, às vezes eu até tô. É isso. Eu trago aqui pra vocês as outras coisas e eu espero realmente, do fundo do meu coração, que vocês saibam quem que é quem de verdade, sabe? E
Porque julgar é muito fácil, né? Julgar é muito fácil, falar as coisas é muito fácil. Provar que é difícil, né? Só que eu sou medalha de ouro na Olimpíada de Matemática. Eu gosto que prova. Eu ganhei um mestrado, não foi à toa. Com 18 anos eu estudava lógica. E estudava licenciatura com mestrado. Uma bolsa que dava licenciatura e mestrado junto em 4 anos. Então assim, eu não fiz faculdade, eu não entrei lá à toa. O mínimo de lógica e de matemática, eu sei e eu levo pra minha vida.